Bom dia, alunos da turma 2001, como vocês estão? Então, hoje, na aula de hoje, 17 de setembro, a gente vai estar dando continuidade ao texto argumentativo, tá? Nós já vimos sobre o texto argumentativo, tem algumas aulas que a gente está trabalhando, vendo mais, com mais profundidade o texto argumentativo, e a gente vai estar dando continuidade aí. Aí eu coloquei para vocês, tá, assim, ó, que é um exemplo de nota, um exemplo de texto argumentativo nota 1000 no Enem, para você se inspirar. Aí tá aí, ó, leia a seguir um texto bem avaliado pela banca, texto argumentativo. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Esse aí virou até série. Tava um tempo atrás passando uma série, Cine Hollywood. Tava passando essa série na Globo, um tempinho atrás aí. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Você vê que ele inicia falando sobre a obra, sobre o filme de um modo geral. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Isso aí foi tema da redação do Enem do ano passado, o acesso ao cinema. Não sei se vocês ficaram sabendo que foi falado sobre isso na banca do Enem, da redação do Enem do ano passado. E aí nós temos uma redação que foi nota 1000. Aí você vê que no início ele falou de um modo geral, duas frases, dois períodos de um modo geral sobre o filme, o que se tratava. E aí ele já entra falando, que mostra como ainda se enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Você vê que ele já está começando a dar também a opinião dele. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares a salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filme e cinema, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. É necessário, portanto,
que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine, e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano, aí você vê aí, ó, ele dando até soluções, né, os argumentos dele, embasando o argumento dele com soluções. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Então, você vê que, por que ela foi uma nota 1000? Ele foi lá em cima, fez a introdução, depois ele veio mostrando as problemáticas, né, o desenvolvimento dele foi através das problemáticas, né, por que não tem acesso? Porque o ingresso é caro, porque o Ministério da Cultura não investe, né, porque não se pensa na classe mais, né, mais desfavorecida. Né? E no final ele veio fazendo o quê? Dando uma solução, né? Algumas soluções para isso. Né? Como é que pode facilitar o acesso a isso? Entendeu? Então, por isso foi considerado uma nota 1000. Né? Ele usa argumentos para embasar a crítica que ele faz, né, de acesso ao cinema aqui no nosso país. Texto dissertativo argumentativo, que foi o que a gente acabou de ver. É uma dissertação com argumento. Qual é a estrutura que ela tem? A estrutura desse texto corresponde ao modelo preconizado pelo Enem e pela maioria das instituições de ensino superior. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No parágrafo introdutório, o candidato, vamos continuar falando da mesma redação, faz alusão à obra Cine Hollywood, filme produzido e dirigido por Alder Gomes em 2012, para iniciar a discussão sobre o acesso da população brasileira ao cinema, já que o filme mostra justamente isso. Além de apresentar o tema, o autor esboça a tese que será defendida na sua sequência: o Estado e as empresas que não atuam positivamente para melhorar essa situação. Você reparou que ele cita 2 pontos. A cada um, Estado e empresa, destina um parágrafo explicando as causas de não agirem de modo a possibilitar a maior participação dos brasileiros nesse tipo de entretenimento. Esses são os parágrafos de desenvolvimento. E para fechar o texto, é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção com soluções ao problema. Por isso, o jovem Gabriel traz 2 propostas. A primeira e mais completa trata de um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a ser lançado pelo Ministério da Cultura, que é o agente, em conjunto com outras instâncias sociais, a fim de quê? De destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Note que a política de meia entrada estudantil já existe, mas não é isso que ele está falando no texto. Ainda, mesmo tendo a meia entrada, ainda continua caro. Repare ainda na boa colocação dos conectivos e na estruturação sintática. Lembre-se de que a forma é tão importante quanto o conteúdo. E aí, espero que tenha ficado claro o que é um texto argumentativo e que a partir do exemplo de texto dissertativo argumentativo que eu trouxe, você possa aproveitar ideias para elaborar as suas redações. Né? Então, assim, até para não ficar uma coisa muito grande para vocês copiarem, a parte da redação dele, se vocês tiverem possibilidade de imprimir e colar no caderno, não tem problema, tá? Se quiser copiar, se não tiver possibilidade de impressão, copie no caderno, tá?
Mas deixem aí como modelo, entendeu? É uma nota que foi bem avaliada, muito bem avaliada no Enem, e que traz, né, traz a forma como eles querem uma redação lá no Enem. Com a introdução, falando de um modo geral, o desenvolvimento, trazendo as problemáticas, e com a conclusão, né, trazendo algumas soluções, propondo soluções, entendeu? Tudo isso baseado em argumentos, né, que de fato aconteçam, tá? Então, copiem aí. A gente vai estar encerrando aí essa matéria de texto narrativo, tá ok? Então, fiquem com Deus e um bom final de semana a todos.